Rosi, eu sou trabalhadora da Sociedade de Estudos Espíritas 3 de Outubro e hoje na Conversa Fraterna nós vamos falar sobre o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separar o que Deus juntou. E este capítulo fala sobre a indissolubilidade do casamento e sobre o divórcio. E para isso, o Kardec separou um trecho do Evangelho de Mateus, em que há um diálogo entre os fariseus, que eram os estudiosos do Velho Testamento, das leis de Moisés, e Jesus. E eles vieram tentar Jesus perguntando: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe e se juntará com sua mulher, e serão dois numa só carne. Não separe logo o homem o que Deus juntou. E eles, não satisfeitos, replicaram: por que então mandou Moisés dar o homem à sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhes: porque Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Está no capítulo 19, nos versículos 3 ao 9. Aqui, Jesus lhe fala de duas leis. Então, a lei imutável de Deus, que é a lei do amor, e fala das leis civis, que são as leis dos homens, que sofrem modificações de acordo com as épocas, de acordo com os países. Então, quando Jesus falou que Moisés permitiu que repudiassem as suas mulheres por causa da dureza dos vossos corações, Jesus estava falando de uma lei civil, que era o divórcio, que já era permitido nessa sociedade, lá desde a época de Moisés. Que as esposas, quando se casavam, elas levavam um dote, que na hipótese de uma separação, de desfazer essa união, elas tinham um mínimo de condição de vida. Então, o divórcio já era previsto nessa situação, nessa sociedade, nessa ocasião, desde do tempo de Moisés. E então, era uma lei civil que pode ser modificada e que existe até hoje. Então, nos países, as leis que regem o casamento, elas são diferentes. Então, há países em que um homem pode ter várias esposas. Em outros, isso é considerado adultério. Tem países em que a única lei válida para o casamento é o casamento no religioso. Outros que só o casamento civil já basta. Então, essas leis vão sendo modificadas, né, de acordo com os países, cada um tem a sua. Já a lei de Deus não muda, né, que é a lei do amor. Então, quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, ele se referia a essa lei, que é a lei do amor. Então, não separe, o que o homem não separe, o que o amor juntou. Aquilo que o amor juntou, circunstância nenhuma do mundo pode separar. Era isso que Jesus queria falar, que além da união dos sexos, deve haver também a união das almas, a afinidade espiritual, né? O cumprimento da lei do amor. E quando as relações, as uniões não são baseadas nessa lei do amor, ela por si só se desfaz, né? Quando são feitas por interesses, sejam financeiros, materiais, familiares, elas não encontram base e se desfazem naturalmente. Ou então, quando nós não entendemos que nós somos seres individuais, responsáveis pela nossa própria felicidade, responsáveis pela nossa evolução espiritual, pelas nossas conquistas íntimas, nós colocamos o peso dessa responsabilidade
no outro. Colocamos o peso da responsabilidade da nossa felicidade no outro. E isso acaba, muitas vezes, nos frustrando. Né? Porque o amor, ele representa a individualidade, né? Ele pressupõe essa individualidade. E sem isso, é como se nós construíssemos a nossa casa na areia, né? Não tem base sólida. E que, muitas vezes, isso, naturalmente, as relações se acabam sem essa individualidade. Porque nós temos que construir uma vida em conjunto, sem sobrecarregar o outro com o peso daquilo que é de cada um, aquilo que é de responsabilidade de cada um. Tá? E aí, neste capítulo ainda, Kardec fala sobre o divórcio. Lá no item 5, ele diz assim: o divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram, e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Então, o divórcio é uma lei humana, e como todas as leis humanas, sofrem modificações. Como nós já vimos, vem lá da época de Moisés, já existia o divórcio, assim como existe até hoje. As regras eram diferentes, porque vão se modificando. E não é contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei de amor. E quando existe essa lei, quando tem o cumprimento dessa lei, acaba que o divórcio não acontece. E a doutrina espírita, ela não é contra o divórcio, mas é importante dizer que em momento algum ele estimula, a doutrina estimula a sua prática. O Emmanuel, ele diz que nós não devemos arrebentar os nós que nós podemos desatar. É que muitas vezes, nem sempre nós conseguimos desatar o nó sem quebrar. E quando isso acontece, então a separação, ela deve acontecer no momento em que já se esgotou todas as possibilidades de entendimento e de convívio. Quando é necessário evitar um mal maior. O que é um mal maior? Quando se chega às vezes à violência, ou mesmo quando se perde a alegria. Ninguém é obrigado a viver ou a estar num casamento em que não se quer, num relacionamento em que não deseja mais. E às vezes se perde até a possibilidade de realizações espirituais que são significativas para a nossa evolução. Então nós não devemos ficar num casamento infeliz, nós precisamos transformar esta infelicidade. Sempre respeitando o sentimento do outro, com responsabilidade, respeitando o sentimento da outra pessoa. Então, quando Jesus disse, não separe o que Deus juntou, então Deus não é uma certidão, um cartório, Deus é amor. Então, ele está dizendo de acordo com a lei de Deus, que é imutável, e não com a lei mutável dos homens. Então, era isso que eu tinha para dizer, e que Deus nos abençoe.